Amados, graça e paz no Senhor Jesus. A nossa reflexão de hoje traz em destaque a afirmação do autor da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pois, amados em Cristo, o autor da carta aos Hebreus, ele começa exaltando a Jesus, o Filho de Deus, e conclui a escrita da epístola exaltando a Jesus, então, como Deus, pois afirma que Jesus é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Arão, ele é o autor e o consumador da fé, ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o mediador da nova aliança e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. E isso, então, ele fala diante de um mundo de mudanças tão rápidas, onde nada parece confiável e nada é permanente. Onde, por exemplo, os líderes vêm e vão. Jesus Cristo, todavia, é imutável. E daí, o autor diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e sempre o será. Somos então despertados a observar a sequência do tempo, passado, presente e futuro. O termo ontem se relaciona com aquilo então que Jesus já fez por nós, especialmente então se entregando à morte na cruz para nos salvar. A expressão hoje se refere à obra que Ele continua a realizar em nós, pois nos enviou o Espírito Santo. E também o fato de que Jesus, então, junto à direita de Deus Pai, Ele nos representa e intercede por nós, então, na presença do Deus Pai. Isso conforme Romanos 8, versículo 34, Hebreus 7, 25 e 9 e 24. E as palavras para sempre pertencem ao sacerdócio de Cristo. Ele é o sumo sacerdote para sempre, que de uma vez por todas ofereceu-se a si próprio como sacrifício em perdão dos pecados de toda a humanidade, ou seja, entregou o seu corpo e derramou o seu santo e precioso sangue em resgate da salvação de muitos, ou seja, de todos que nele creram e ainda crerão. Isso no que diz respeito então à sua obra redentora. A Dione vai nos trazer um cântico. Que fala de amor, amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Amados em Cristo, uma vez que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós também olhamos para a lei de Deus de forma diferente. E o próprio Senhor Jesus nos desperta para isso, quando então Ele fala da lei do amor a Deus, do amor ao próximo. E assim,
ao longo da carta aos Hebreus, o autor demonstrou, além da superioridade de Cristo, explanando a importância do seu sacrifício para nos aproximar da presença de Deus mediante a fé, também no capítulo 13, ele então aponta para Jesus Cristo, que continua sempre sendo o mesmo, tanto em sua obra e ensinamentos. E o autor também fala então do aspecto prático da fé cristã e como a fé influencia o nosso comportamento, principalmente quanto ao nosso relacionamento com Deus, que objetiva sempre então responder ao grande amor de Deus, amando ao próximo como a nós mesmos, sendo que então as nossas atitudes realmente mostram que nos importamos com Deus e com o nosso próximo. Pois a nossa fé, amados, não pode se resumir à teoria, mas ser manifesta em cada oportunidade através da prática do amor cristão. Pois a vida transformada pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, é conhecida por conduta exemplar, comandada pela nova criatura que somos em Cristo, como diz então no capítulo 13, o versículo 16. E o autor da carta aos Hebreus destaca então 3 áreas onde demonstramos o nosso amor a Deus como cristãos, na maneira como então tratamos o próximo, no relacionamento conjugal e na forma como lidamos com o dinheiro. Uma pessoa cristã é alguém que cuida do próximo, respeita o cônjuge e se contenta com o que ele tem. E em relação ao próximo, então no versículo 13 do capítulo 13, nos mostra como o nosso amor a Deus é posto à prova na maneira que tratamos ao próximo. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 20, diz: se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, senão amar o seu irmão a quem vê. E acrescenta: Deus é amor. E então, se de fato cremos nele, ele nos capacita e influencia naquilo que praticamos. E o autor então escreve no capítulo 13, versículo 1: seja constante o amor fraternal. E observamos que a palavra amor usada aqui no original grego vem do verbo filia, que é amor de irmão. Os hebreus já tinham mostrado este amor no passado, servindo aos santos e tendo compaixão pelos irmãos afligidos. Isso conforme no capítulo 6, versículo 10, e também no capítulo 10, versículos 33 e 34. Isso porque a igreja local, a comunidade, a congregação, não funciona como um clube, pois ela é o corpo de Cristo. E nosso amor pelos nossos irmãos e irmãs na família da fé não é apenas por causa de seus méritos, de suas virtudes, mas apesar de seus desméritos e de suas fraquezas. Este amor, amados, não é ocasional. O amor fraternal é constante e não deve ser exercitado apenas em algumas ocasiões ou circunstâncias especiais. Pois, quando cada pessoa pensa
de si mesmo mais do que convém, e quando pensa menos nas outras pessoas do que deveria, o amor fraternal some e o medo passa a influenciar as ações, sendo que então a avareza, o amor ao dinheiro é despertado. É o que estava acontecendo com os hebreus e também está acontecendo com pessoas cristãs nos dias atuais. Isso devido aos problemas sociais em que nos encontramos, sendo então o próprio egocentrismo, a insegurança e a carestia, causas de grande medo, que vem esfriando o amor fraternal e instalando o ódio no coração, levando então também as pessoas a um amor fingido, a um amor só em palavras com relação às outras pessoas. Deus, todavia, nos capacita em seu amor a vivermos o amor fraternal, porque Ele nos amou primeiro, num amor perfeito e doando a vida de seu Filho para que nós tivéssemos perdão dos pecados, vida e salvação eterna. E o escritor aos Hebreus aconselha os seus leitores a estenderem o amor para todas as pessoas, ao estranho, ao viajante, ao prisioneiro, ao sofredor. Na verdade, são exortações para se cumprir o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Baseado também nas palavras de Jesus, quando fala do grande julgamento, onde ele diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e assim segue. Amados, por último, num mundo saturado de apelo à sexualidade, o cristão parece estar vivendo fora da realidade, quando vive em acordo com a palavra de Hebreus 13:4 e tantos outros textos, onde, então, no versículo 4 do capítulo 13, diz que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus, amados, criou o homem e a mulher e firmou as regras de relações conjugais, as quais não foram invalidadas, pois assim como Jesus Cristo continua o mesmo para sempre, assim também toda a palavra de Deus. E ainda, conhecedores que somos de que Deus quer que a família da fé torne seu mandamento conhecido na sociedade na qual Ele nos colocou, somos lembrados que os apóstolos da igreja primitiva enfrentaram um mundo sexualmente pervertido quando começaram a pregar o evangelho da salvação. Eles fielmente pregaram e ensinaram as regras para uma vida íntegra, sendo então uma das razões pelas quais nós lemos tanto sobre o casamento no Novo Testamento. Observa-se ainda que a palavra de Deus transformou a sociedade naquela época. Sabedores somos que ela tem o poder de o fazer de novo no mundo contemporâneo, porque Jesus Cristo é o mesmo, a palavra de Deus é imutável. E do lar no qual o marido e a esposa se amam e se respeitam reciprocamente,
Sendo então o casamento honrado, o amor emana para a sociedade tão carente de amor verdadeiro. Nós ainda vamos cantar. Bendito o lar onde és bem recebido, das almas grande amigo e benfeitor, onde és o mais honrado e o mais querido, de quantos vêm ao lar acolhedor. Ali por ti os corações palpitam, e os olhos te contemplam com prazer. Os lábios tuas bênçãos solicitam, e atentos querem todos te atender. Bendito o lar onde há entendimento, entre os esposos com sincero amor, onde é fiel e franco sentimento, que os une ao mesmo Deus e Salvador, onde eles sempre em dor e desventura só querem ao teu lado a Cristo estar, e os dias maus e os dias de ventura contigo em humildade desfrutar. Bendito o lar também onde as crianças nas mãos da prece vem a ti, Senhor, amigo dos pequenos que não cansas de olhar por eles com maior amor, do que o das mães e os seus pais sentados escutam com prazer o teu falar, e se bem teu louvor encaminhados, aprendem a contigo se alegrar. E assim, amados em Cristo, que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, possa, de fato, estar presente no lar de vocês, concedendo-lhe todas as bênçãos. Um bom dia. Amém.